Jogou em times como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Vitória. E agora, exclusivo. Gravações obtidas pelo jornalismo do SBT mostram como age uma quadrilha que aplica o golpe do Boa Noite Cinderela. Segundo a polícia, o bando já fez 58 vítimas. As imagens mostram os criminosos em ação. Nesta aqui, um homem entra no prédio de uma vítima com uma sacola e depois sai com uma mochila nas costas. Nesta outra, exclusiva, o criminoso segura a vítima pelas costas e observa a senha digitada por ele. Flagrantes do golpe Boa Noite Cinderela. Abordagens criminosas como estas não são novas, mas apesar disto, golpistas continuavam agindo em bares e boates da zona sul do Rio e até em Niterói, na região metropolitana. Os bandidos escolhiam homens sozinhos e de preferência homossexuais. Mas no início desse mês a polícia virou o jogo e começou a desmantelar a quadrilha com a prisão de 2 deles. Um dos presos é Anderson Souza da Silva, que você já viu agindo. Ele também foi flagrado pela polícia em conversas telefônicas sobre abordagens das vítimas. Eram 2 médicos, só que um médico estava com o marido e o outro estava sozinho. O que estava com o marido estava fumando. Eu passei, puxei um assunto. Falei, vamos sentar ali na mesa. Falei, matar com alguém? Tá eu, meu marido e um amigo. Estava com um colombiano. Vai pagar uma cervezinha para mim? Aí eu fiz a média, né? Paguei. De frente pro hotel dele. Consegui tirar ele da mesa, aí perguntei pelo cartão. Não usa cartão, só efetivo? Hoje tá só batendo na trave, mas eu não descanso. Outros 2 já foram identificados. São os irmãos Marcos e Márcio de Carvalho Justo. Segundo a polícia, Marcos é o cabeça do bando. Aqui ele aparece fazendo compras com o cartão de uma vítima. A droga usada pelos golpistas, um antidepressivo, é colocada na bebida e até em chicletes. É muito fácil cair nesse golpe, né? Eles têm uma forma de abordagem peculiar que a vítima acaba confiando. Este homem foi vítima da quadrilha. Na época, ele foi encontrado desacordado numa praia da zona sul do Rio, como mostra o boletim médico da unidade em que ele foi atendido. Colocar alguma dose preliminar, não duvido até que tenha a participação de um garçom, para retirar a minha capacidade, então, de qualquer tipo de resistência física e principalmente a intelectual. 4h53. Você que está chegando agora em casa da balada ou se preparando para ir para trabalhar, nada melhor que um cafezinho logo pela manhã, né, gente? Para despertar, né? Ou até mesmo depois do almoço, fim de tarde, enfim, qualquer hora é hora. Pena que a bebida tem ficado cada vez mais cara. A alta em algumas regiões do país chegou a 15% no primeiro semestre. E a vilã é a seca que prejudicou a safra do ano passado. Celito Esteves. Esse barulhinho combina com esse copinho e com esse líquido precioso que parece até que fala, né? Bom dia. Só de manhã, né? Não, o dia inteiro. É, o povo gosta e não é pouco, não. Bastante, bastante. Saiba que o café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Só perde para água. É bom demais, né? E olha, se você tomar de forma moderada, não faz mal e não engorda. Agora, se você tomar demais passado do ponto, emagrece? Como assim emagrece? Emagrece o bolso. É raro o mercado ou padaria que não tenha aumentado o preço do café na última semana. Sente a agilidade. Isso é legal, né? Agora, o ruim é saber que as caixas novas estão chegando com preço novo. Cada dia subindo mais. Mas o salário sobe junto, né? Não, imagina. Claro que não. O jeito é retomar os passeios pelos corredores, fazer pesquisa. Meu esposo comprou a semana passada de 9 e pouco. Hoje está quase 11. Qualidades diferentes, índices diferentes, que deixam os aumentos do preço do café oscilando. O café, a média é 15%. A gente tem que fazer ação, fazer oferta para desdobrar aí, para não impactar tanto no bolso do cliente. Mas qual o motivo, afinal, para os aumentos? A explicação está nos prejuízos da safra do ano passado. Safra sofrida, com muita seca no Espírito Santo, prejudicou a qualidade dos grãos e a colheita. Se não tiver questão da seca, nada, ele vai subir. Alguém tem que ganhar, né? E pode ter certeza que não somos nós. Nem na prateleira, nem no balcão.
É feito cascata, a gente vai aguentando até onde dá. Chega uma hora que não dá sem repassar. Os valores variam muito de padaria para padaria, mas na maioria o preço de 4 cafezinhos a R$ 2,50 cada equivale a meio quilo de pó, que em casa rende alguns litros de café. Aí depende da técnica de cada um. O Rogério, por exemplo, inventou um café que já tem nome. Café Ralo. Essa é a marca? Essa é a marca, Café Ralo. E é bom o cafezinho, né? E melhor que o gosto, o cheirinho é especial. Bah, coisa boa, hein? Bom, gente, trocando de assunto, falando agora de notícias internacionais. Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de produtos químicos no estado americano do Texas. A fumaça preta podia ser vista de longe. Olha só as imagens. Um bombeiro ficou levemente ferido enquanto tentava apagar as chamas. A polícia pediu para os moradores vizinhos ficarem em casa para evitar o risco de intoxicação. Ainda não se sabe o que causou esse incêndio. E a Assembleia Constituinte da Venezuela aprovou nesta sexta-feira, por unanimidade, um decreto para assumir o controle do Legislativo e anulou os poderes do Parlamento, controlado pela oposição. Patrícia Vasconcelos. Aprovado por unanimidade. O decreto saiu no começo da tarde. A Assembleia Constituinte vai assumir as competências para legislar sobre todas as matérias. Os chavistas justificaram a decisão assim: o parlamento será substituído para garantir a paz, a segurança e o sistema econômico do país. O sistema socioeconômico e financeiro. Na prática, nesta sexta-feira, o Congresso venezuelano foi fechado e os 167 deputados eleitos pelo voto direto em 2015 ficam sem função. Já os 545 constituintes chavistas vão agora não só reescrever a Constituição da Venezuela, mas criar leis e legislar sobre elas. No Twitter, a página que representa o Congresso venezuelano apresenta a seguinte mensagem: nem a direção nem os deputados reconhecem ou acatam esta dissolução que Nicolás Maduro pretende impor através desta constituinte fraudulenta. Além de não reconhecer a dissolução do parlamento por considerar essa ação inconstitucional, os deputados convidaram a população venezuelana a comparecer à sessão plenária deste sábado de manhã. Eles afirmam que estarão acompanhados de diplomatas de países que afirmam que na Venezuela houve uma quebra da democracia. E você vai ver agora imagens impressionantes. A câmera interna de uma viatura policial de Palm Beach, na Flórida, flagrou o momento de um grave acidente. Veja só. A viatura estava quase a 170 km por hora e atingiu em cheio a traseira deste carro, que tentava mudar de faixa. Esta foi a 7ª vez que o policial condutor da viatura se envolveu em um acidente. Ele foi detido e acusado de direção imprudente. O motorista do carro sofreu uma lesão cerebral grave. Os 2 veículos ficaram completamente destruídos. E agora um outro flagrante impressionante. Um motociclista perdeu o controle da moto e bateu contra um muro que caiu sobre ele. Veja só as imagens aqui comigo. As câmeras de segurança de uma empresa flagraram o acidente. Um carro freia para fazer uma manobra e olha só, e o piloto tenta parar a moto, mas derrapa, perde o controle e bate. O muro caiu em seguida em cima desse motociclista. Renê Soares de Souza ficou com escoriações em várias partes do corpo e fraturou um dos braços. Esse caso aconteceu em Natal. E uma transportadora é alvo de criminosos. E veja só a ousadia dos bandidos. Eles usaram um rebatedor de sol, isso mesmo, um rebatedor de sol para evitar que o alarme disparasse. As imagens das câmeras de segurança mostram que os bandidos chegam em um furgão. Dentro da transportadora, a dupla usa um rebatedor de sol na cabeça para evitar que o alarme da empresa disparasse. A dupla recolheu todos os produtos e logo em seguida fugiu com as mercadorias. Esse caso aconteceu em Teresina, no Piauí, mas só agora as imagens foram divulgadas pela polícia. Acerte aí o seu relógio, 5 horas em ponto, horário de Brasília. Muito bom dia para você que está chegando agora, acordando e acompanhando o SBT Notícias para começar o seu sábado muito bem informado. E a Secretaria da Segurança Pública divulgou as estatísticas da violência em São Paulo. De janeiro até julho, o estado teve o maior número de latrocínios em um período de 14 anos. No último caso, na capital paulista, foi registrado por câmeras de segurança. Veja só na reportagem de Lívia Raik. O roubo seguido de morte aconteceu na rodovia Fernão Dias, na zona norte de São Paulo.
bandidos simulam uma batida para forçar a vítima a descer do carro em que estava. Testemunhas contaram que, ao perceber o assalto, o empresário Luiz Toledo, de 44 anos, se agarrou à janela do motorista, que arrancou em alta velocidade. Luiz caiu e foi atropelado por outro carro que não parou para prestar socorro. Ele morreu no local. O empresário era de Pouso Alegre e voltava para casa depois de uma viagem a trabalho. O latrocínio é um dos crimes que dispararam no estado neste ano. São 237 casos de janeiro a julho, aumento de quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse tipo de crime é muito difícil de combater, porque ele ocorre muito rápido. O que acontece é que a violência às vezes se banaliza de tal forma que qualquer esboço de reação da vítima termina provocando uma ação violentíssima do assaltante. O número de estupros também subiu. Em média, um caso é registrado por hora no estado. Para o secretário de Segurança, mais pessoas têm ido à delegacia denunciar o abuso. De 78% a 82% dos crimes de estupro ocorrem entre pessoas que se conhecem, ocorrem entre pessoas que têm algum tipo de relação. Apesar de alguns crimes terem tido registro menor nesse mês de julho, se comparado ao mesmo mês no ano passado, como o roubo à carga e homicídio, quem visita ou mora em São Paulo não tem exatamente motivos para estar tranquilo. Por causa da violência, alguns consulados, como o americano, agora divulgam uma cartilha de segurança com orientações para quem chega aqui. A carta é clara ao pedir que os turistas nunca reajam a uma investida criminosa. Quando eles vêm para cá, a gente percebe que o pessoal fica com receio. Brasileiro que se acostumou lá, quando volta, já volta com receio. Ruim para os visitantes, imagina para quem tem que conviver com a sensação de insegurança diariamente. Todo dia. Tanto que todo dia que eu saio de casa, eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, Deus que me acompanhe e me traga de volta para casa. A gente sai sem saber se volta para casa com segurança. E nesta sexta-feira começaram a valer as novas regras para blindagem de veículos no Brasil. As mudanças devem tornar os blindados mais seguros e, claro, mais caros também. 250 tiros disparados e o motorista saiu intacto. O carro usado em testes balísticos é a prova da eficácia da blindagem do tipo 3A, a mais vendida no país. Um dos pontos vulneráveis da proteção era o teto solar. Com a nova portaria do Exército, o acessório deve ficar travado e ter a mesma segurança do restante do veículo, o que vai encarecer o serviço em cerca de R$4.000. Já os vidros blindados que sofrerem delaminação não poderão mais ser reparados, e sim substituídos, um gasto extra de R$2.500. Hoje, a blindagem de um carro custa entre R$45 e R$70.000, dependendo do modelo. O Brasil é o país com mais carros blindados no mundo, com uma frota de quase 200 mil veículos. Além das mudanças na manutenção e confecção da blindagem, os proprietários precisarão ter, a partir de agora, um certificado de registro no Exército. Depois que os usuários adquirirem esse documento, você imagina que durante 3 anos não vai ter a necessidade de informar para cada carro aquela série de documentos que a gente informava anteriormente. Entre os documentos exigidos está o atestado de antecedentes criminais. Antes, apenas as empresas blindadoras precisavam de cadastro nas Forças Armadas. Para este coronel do Exército, o setor ganha mais confiabilidade com as novas regras. A ideia é buscar uma maior segurança, tanto para aquisição, transferência e para quem trabalha no segmento, particularmente para o usuário final. E agora você vai ver uma história revoltante. Uma idosa de 83 anos foi espancada por um jovem de 20 na entrada do prédio onde moram no Rio de Janeiro. As cenas de selvageria são fortes e foram registradas pelas câmeras de segurança do edifício. Segundo o pai do agressor, ele sofre de transtornos mentais. A idosa chega ao prédio onde mora e é surpreendida pelo vizinho ainda no saguão. Mal abre a porta e já recebe o primeiro soco.
A sequência de agressões continua mesmo depois que ela cai. A vítima ainda é esganada por quase 1 minuto. A cena aconteceu na última terça-feira, mas só agora a polícia divulgou as imagens gravadas pelo circuito de segurança. Os dois eram vizinhos neste edifício no bairro do Catete, zona sul do Rio. A idosa, de 83 anos, ficou bastante machucada. O agressor é Danilo de Oliveira Roxo, de 20 anos. Ele foi preso na quinta-feira. O pai do rapaz esteve na delegacia e não quis gravar entrevista, mas afirmou que o filho sofre de transtornos mentais e faz uso de medicação controlada. Esta vizinha confirmou a versão dada pela família de Danilo. Ele tem problema psiquiátrico desde a idade de 14 anos. Ele tem esquizofrenia, psicopatia, mas assim controlado, que estava tomando remédio, tem psicóloga. Depois de atacar a idosa, o rapaz roubou R$1.000 que ela havia acabado de sacar. O dinheiro ainda não foi recuperado. A polícia vai ouvir os pais do agressor e pedir que apresentem laudos comprovando que ele tem problemas mentais. Danilo vai responder por tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A polícia acredita que ele ficou à espera da idosa para praticar o crime. É uma senhora idosa que mora sozinha e que tem uma rotina. Costuma fazer as mesmas coisas nos mesmos horários. Ele, como vizinho, já são vizinhos há muitos anos, certamente sabia dessa rotina dela. Não transpareceu nenhum transtorno durante o depoimento aqui na delegacia. E um turista italiano foi encontrado morto dentro de uma casa em Búzios, na região dos Lagos, no Rio. Um casal foi detido suspeito de esfaquear a vítima. A rua onde o crime aconteceu é tranquila e fica em Jeribá, uma das praias mais procuradas de Armação dos Búzios. O corpo do italiano Maximiliano Bottoni, de 54 anos, foi encontrado na área de serviço, enrolado em um lençol e com um saco plástico na cabeça. Ao lado havia um machado. Segundo uma denúncia, ele seria usado para esquartejar a vítima. 2 malas do turista estrangeiro também estavam na casa. Tudo aconteceu na manhã de quinta-feira. Maximiliano tinha chegado ao Brasil no dia 13 de agosto e voltaria para a Itália no próximo dia 3. Segundo as investigações, depois de uma orgia houve uma briga. O italiano teria se recusado a pagar pelo programa e foi esfaqueado. 2 suspeitos foram presos. Amanda Vasconcelos, de 37 anos, que morava na casa e trabalhava como prostituta. E Paulo Giovanni de Oliveira, de 35 anos. A polícia encontrou 2 mandados de prisão contra ele. Paulo e Amanda foram levados para um presídio no Rio de Janeiro e devem responder por homicídio. E um homem foi morto a facadas na região central de Porto Alegre. Ele ainda tentou pedir ajuda em um estacionamento. O homem chega cambaleando e entra na garagem. Ferido com facadas na área do abdômen, ele perde as forças e cai. Seu Adão era quem cuidava do estabelecimento. Entrou um cidadão correndo aqui, e eu gritei com ele, ele caiu ali. Daí, quando ela levantou, eu vi sangue. De acordo com a investigação, a vítima é Luiz Santos, de 29 anos. Era alguém que reiteradamente cometia crimes, tem a incidência de vários fatos, como roubo, lesão corporal, ameaça, até mesmo estupro em alguma ocasião. A delegada acredita que os delitos cometidos por Luiz podem ter sido o motivo do assassinato. O crime aconteceu por volta das 9 horas da manhã, horário de grande movimento de pedestres e de carros na região. O que nos chama a atenção nesse fato é pela circunstância de ter sido um local muito populoso e muito frequentado e num horário cedo, da manhã. Mais de R$1 bilhão são investidos por ano no estado de São Paulo com merenda escolar. E mesmo assim, os alunos da rede pública correm o risco de comer alimentos, sabe o quê? Contaminados, gente. É o que aponta uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Estudantes da rede estadual de ensino, alunos das escolas municipais espalhadas pelo interior paulista e região metropolitana. Crianças e adolescentes que estão sob o risco de consumir merenda contaminada. Neste vídeo, gravado por um aluno, pombos voam sobre a mesa onde os estudantes se alimentam. Eu já sentei para comer de ter pomba e o pombo voar e a sujeira, eu acho que deve ter caído lá e eu não ter comido o alimento. Na mesma escola, mais de 3.000 unidades de bebida láctea com a data de vencimento para o mesmo dia.
Desperdício na contramão da carência. Muitas vezes quando a gente vai comer, acabou já, eu já passei fome. Flagrantes registrados pelo Tribunal de Contas do Estado numa auditoria feita em 250 escolas da capital e de 210 municípios em São Paulo. Foram vistoriadas 157 unidades de ensino municipal, 82 estaduais e 11 escolas técnicas. Em mais de 23% delas, os mantimentos não estavam armazenados de forma adequada e em 5% os alimentos estavam vencidos.